crianças, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é de ensino religioso, data 1º de 11 de 2021. Hoje nós vamos falar de alimentos sagrados. Nosso assunto de hoje é alimento sagrado. Durante esse mês de novembro, nós vamos falar desse assunto, certo? Muito bem, pois vamos começar. O que são alimentos sagrados? Todos os alimentos devem ser sagrados, devem ser considerados sagrados. Mas alguns são especiais e simbólicos nas culturas religiosas, assim como o pão e o peixe para a tradição religiosa cristã. O pão simboliza o alimento da vida e representa o corpo de Cristo. Certo? Vocês sabiam disso? Ah, não sabiam? Pois é, crianças, o pão e o peixe é considerado para o cristianismo, para os cristãos, um alimento sagrado. Mas vocês sabem por que é que o pão é considerado um alimento sagrado? Não? Pois a tia vai falar aqui um pouquinho. Sabe por quê? Porque há muitos e muitos anos atrás, quando Jesus esteve aqui na terra, ele fez um grande milagre com os pães. Vocês sabiam dessa história? Não? Pois a tia vai contar um pouquinho dessa história para vocês. Quando Jesus veio à terra, ele veio o quê? Para falar do amor que as pessoas devem ter um pelo outro. Ele veio só fazer coisas boas. Então, por onde ele passava, a multidão seguiam ele. Ele ia passando e a multidão ia atrás dele. Para quê? Para saber os ensinamentos que ele passava para as pessoas. Porque ele só dizia coisas boas, ele só fazia coisas boas. Vocês sabiam disso? Pois é. Aí um certo dia, ele estava num determinado lugar, existiam várias pessoas nesse lugar. Ele estava falando da palavra de Deus, só falando coisas boas, como a gente deve tratar nossos pais, como a gente deve tratar nosso próximo, não é isso? Então, o que foi que aconteceu? Um dos discípulos chegou até a ele e disse: Mestre, as pessoas estão com fome, o Senhor tem que mandá-las embora, pois elas estão com muita fome. Aí Jesus: não, eu não vou mandar elas embora, elas gostam de estar aqui perto de mim me ouvindo. Mas mestre, o que é que nós vamos fazer para alimentá-las? Aí Jesus pediu para ele procurar algum alimento na multidão. Aí ele ficou pensando, o discípulo, mesmo que eu encontre algum alimento nessa multidão, não vai suprir as necessidades de todas as pessoas que estão aqui. Mas ele foi, Jesus mandou e ele obedeceu. Aí então ele foi, procurou na multidão e encontrou uma criança que tinha levado o lanchinho dele. Sabe o que é que ele levou? Ele levou 5 pães e 2 peixinhos. Aí sabe o que foi que aconteceu? Ele ofereceu esse lanche para o discípulo. O que eu trouxe foi esses 5 pãezinhos e esses 2 peixes, mas eu posso dar para o Senhor, dividir com todo mundo. Aí assim ele deu. Aí o discípulo levou até Jesus. Aí o discípulo: meu Deus, como nós vamos fazer, mestre? Só existe 5 pães e 2 peixes, não dá nem para nada. Eram várias pessoas. Então o que foi que aconteceu? Foi aí que aconteceu um grande milagre. Jesus multiplicou a quantidade desses pães e dos peixinhos. Então, toda a população se alimentaram através desses pães e desses peixes. Tá vendo agora? Porque o pão e o peixe é considerado um alimento sagrado para os cristãos. Crianças. E além disso também, na Santa Ceia, quando Jesus se reuniu com os discípulos dele,
existe o pão e o vinho. Ele também deu um pedacinho de pão para os discípulos e um pouquinho de vinho para cada um dos discípulos dele. Então, o pão é considerado um alimento sagrado para os cristãos. Também naquela oração que Jesus deixou para todos os cristãos, a oração do Pai Nosso, também fala o pão nosso de cada dia. Não é isso? Vocês conhecem essa oração? Eu acho que sim, não é, crianças? Gostaram da história? A tia vai enviar essa historinha para vocês. Para quem não conhece, para quem ainda não conheceu, vai passar a conhecer, que a tia vai enviar o vídeo e vocês vão ver essa historinha da multiplicação dos pães, certo? E aí, gostaram da aula de hoje? Vocês sabiam que o pão é considerado um alimento sagrado para os cristãos? O pão, o peixe, o vinho? Pois é, criança. Cada religião existe um alimento sagrado para aquela religião. Então, a gente viu hoje a religião do cristianismo, que é o pão, o vinho, o peixe. Mas nas próximas aulas, a tia vai falar de outros alimentos sagrados para outras religiões, certo? De outras religiões. Entenderam? Gostaram da aula? Espero que sim, né? Isso, crianças? Então, hoje só foi o começo da nossa aula de ensino religioso com o tema de alimento sagrado, onde as próximas aulas é uma continuação desse tema, alimentos sagrados, certo? Então, crianças, até a nossa próxima aula. Continue em casa, continue se cuidando. Era um lindo dia. O sol brilhava e fazia um calor. Jesus e seus discípulos estavam num campo bem aberto, descansando. Só que Jesus era um homem tão bom, ele era tão legal, que as pessoas seguiam ele por onde quer que ele fosse. As pessoas gostavam de ouvir ele falando, porque ele falava coisas muito boas, muito bonitas e que deixava as pessoas felizes. Então, onde Jesus ia, as pessoas o seguiam e ficavam fazendo aquela multidão perto dele. Elas não se cansavam, ninguém ia para casa. Até que o sol começou a ir embora e as pessoas ainda não iam, ficavam lá ouvindo Jesus, queriam ficar o tempo todo com ele. Até que chegando a tarde, um dos discípulos de Jesus começou a ficar preocupado, porque as pessoas passaram o dia inteiro ali ouvindo ele e talvez estivessem com fome. Ele chegou a Jesus e disse: Jesus, olha, as pessoas devem estar com fome. Como é que a gente vai fazer para elas comerem? Não é melhor mandar todo mundo ir para casa e comer? E Jesus disse: não, elas querem ficar aqui e me ouvir. Vamos fazer o seguinte, procurem comida, vamos procurar alguma comida para dar para eles. Eles procuraram alguém que tivesse alguma comidinha para poder dividir e acharam apenas um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos num cesto. Era só o que o menino tinha. Ele tinha trazido lanche de casa. Mas o menino queria ajudar e disse: olha, Jesus, você pode usar os meus pães e peixes, são poucos, mas talvez dê. E Jesus ficou muito contente, o coração de Jesus ficou feliz com aquele menino. E Jesus disse: pode trazer aqui que vai servir. Os discípulos olharam desconfiados e pensaram: como assim? 5 pães e 2 peixinhos para essa multidão de mais de 5.000 pessoas? Impossível! E Jesus deu uma risadinha e pensou: eles não sabem de nada. E Jesus pegou o cesto, levantou aos céus, deu graças, agradeceu a Deus pelaquela comida e Jesus sabia que daria para alimentar todo mundo. Então Jesus pegou vários cestos e distribuiu para os seus discípulos distribuírem para a multidão. Colocou um pedacinho de cada coisa dentro do cesto e eles saíram para distribuir. Aconteceu então um milagre da multiplicação do alimento. Toda vez que os discípulos davam para as pessoas, aparecia cada vez mais e mais e mais dentro do cesto. O cesto nunca esvaziava.
E Jesus então alimentou toda aquela multidão com apenas 5 pães e 2 peixinhos, que na verdade se transformaram em mais de 5.000 pães e 5.000 peixinhos, porque todos se alimentaram muito bem e ficaram felizes por estarem ali ao lado de Jesus. Se você gostou da historinha, não esquece de dar um like.